Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente, em nome do CBT, agradecendo a participação de todos e o constante apoio que vocês têm conosco, tanto em participação nas nossas redes sociais, quanto no nosso canal do YouTube. Hoje, especialmente, nós vamos fazer um evento diferente dos modelos que nós costumamos apresentar. Hoje, o ECOS 2025, ECOS WTC 2025, ele vai ser feito de uma maneira diferente. Nós vamos apresentar brevemente com a participação dos brasileiros que estiveram no WTC, no evento do Congresso Mundial de Túneis, que ocorre todos os anos, dentro do nosso segmento, né, da ITA, e nós tivemos o evento acontecendo em maio desse ano, em Estocolmo, na Suécia. Dentro desse evento, nós tivemos uma participação de 2.000 pessoas nesse congresso, com 586 apresentações técnicas. Foi um evento bastante focado em sustentabilidade, digitalização e inovação tecnológica. Ele tomou parte dentro desse universo do mundo nórdico, que nós conhecemos como os países nórdicos, né, em especial a Suécia, já há muito trabalham fortemente dentro do segmento de túneis, e nós sabemos também que é um país que conta com projetos muito interessantes. Tem o Stockholm Bypass, tem uma nova linha de metrô, também em Estocolmo, recém-inaugurada, muito interessante, e também um país, assim como os outros países nórdicos, que trabalha muito a questão das cavernas para armazenagem, né? Então, eles utilizam o espaço subterrâneo para armazenagem logística, armazenagem energética. Então, assim, é um país que também já há muito trabalha forte nesse segmento. Dentro dos diferentes casos e trabalhos que ocorreram nesse congresso, nós podemos também destacar o ITA Think Tank, que foi uma sessão técnica que discutiu os desafios da indústria, do nosso segmento, com uma participação e discussões daqueles que estavam presentes e também da participação virtual. Então, à distância, também foram discutidas algumas questões para serem trabalhadas ao longo do ano. Também tivemos, naturalmente, as participações dos working groups, e as sessões técnicas, uma sessão interessante também na opening session, né, que também vai ser comentado. Então, nós vamos ter a participação de alguns colegas brasileiros que vão fazer os comentários dos seus pareceres de como eles vivenciaram esse congresso. Teremos também a participação do professor Tarcísio, que nos representou dentro do Comitê Brasileiro de Túneis e vai também trazer os seus comentários a respeito do que foi esse WTC 2025 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Espero que todos possam aproveitar, e muito obrigado, e que nós nos encontremos brevemente nos nossos próximos eventos. Em especial, não esqueçam, eu já divulgo aqui de antemão, o nosso dia de Santa Bárbara, o Tunnel Day, que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 4 de dezembro. Muito obrigado, aproveitem. Eu posso falar da minha atuação em reuniões prévias ao Congresso. Eu participei de reuniões com o Conselho Executivo e grupos de trabalho a respeito da formação do eterno Comitê sobre Acidentes de Túneis, que eu mais de uma vez já disse, foi uma proposta minha no meu tempo de presidente da ITA, foi aprovada pelo Conselho Executivo, infelizmente não foi implementada até hoje,
Eu sei que no mandato da Jenny as coisas foram difíceis com pandemia, etc., mas depois no mandato do Arnold Dix também não foi implementado e eu não sei exatamente por quê. Mas o interessante é que é um grupo, entre eles, entre essas pessoas, o Bill Nunes, que é membro do Conselho de Governança da ITA, e a Rita Souza. Rita Souza, conhecida de muitos de nós, é filha do Luiz de Souza, professor da Universidade do Porto. A Rita Souza fez um brilhante doutorado no MIT com o professor Herbert Einstein, exatamente sobre esse tema, e ela montou um banco de dados muito interessante de acidentes de túneis, que é eu diria, uma velocidade inicial muito importante para a formação desse grupo. Então, nós participamos, nós três, da reunião que ocorre no sábado, sempre no sábado à tarde, precedendo ao Congresso, reunião entre o Conselho Executivo e os grupos de trabalho e comitês, e a ideia continua bem aceita e vai ser implementada. Quando, eu não sei. Eu sempre disse, desde que eu era presidente, que eu não tenho nenhuma aspiração a ser líder desse grupo, eu quero ver o grupo andando, porque é uma necessidade do nosso meio. Eu quero, no máximo, ser um membro do grupo, mas não o líder. Acredito que o líder vai ser o Bill Nunes. Em todo caso, assunto andando. Eu gostaria de dar um pequeno relato a respeito da sessão de abertura do Congresso. As sessões de abertura sempre dão um tom do que vai ser o Congresso, até em função das pessoas convidadas, do que eles dizem. E esse ano, bom, a sessão de abertura teve um tom muito rock and roll, se eu dissesse o mínimo, muito ao som de músicas do tipo Abbas, etc., que é um conjunto sueco, muita informalidade. Isso, até aí tudo bem. Mas o que eu queria salientar era a presença de 2 ministros suecos, como, aliás, costuma acontecer em outras aberturas de Congresso, eu já falo disso um pouco. Mas 2 ministros, um do Partido Verde, assim ele se declarou, é um jovem, no máximo de 40 anos, com seu terninho impecável, mas seu tênis branco, e se diz do Partido Verde, ministro, eu não lembro exatamente o título do ministério dele, mas alguma coisa ligada à infraestrutura da área metropolitana de Estocolmo. E esse ministro do Partido Verde, portanto, alguém da linha mais progressista no espectro de políticos da Suécia, fala a respeito de túneis de um modo como parece que ele é do Conselho Executivo da ITA, como ele fala bem dos túneis, da necessidade dos túneis para o transporte coletivo das pessoas, para o bem da população e para o meio ambiente, para a diminuição de rastros de carbono no processo de transporte, etc. Quer dizer, ouvir um ministro dizendo isso nos dá eu diria, uma satisfação, que é o que eu digo, parece que é alguém do Conselho Executivo da ITA promovendo túneis. Não é, é alguém que toma decisões no governo sueco a respeito do transporte de massa na região metropolitana de Estocolmo, que pensa e age dessa maneira. Eu já entro no comparativo, mas a outra ministra, uma mulher, uma ministra eu não lembro também exatamente o título dela, mas ministra de Igualdade e Inserção, algo desse tipo. Portanto, alguém também no espectro mais do que progressista, no espectro político da Suécia. E que vai lá e que também defende o uso de túneis para a população, para o bem da população, etc. Eu não posso deixar de fazer um comparativo. Nós acabamos de ter eleições em São Paulo, faz menos de um ano, e o assunto túnel virou um tema ideológico, eu quase que posso dizer. Os progressistas contra o túnel, especificamente o túnel da Sena Madureira, e os, entre aspas, conservadores, sei lá, se eu sou conservador, eu acho que não sou tanto, mas, obviamente, eu torço pelo túnel, mas a sociedade, para variar, entre nós se divide. Os progressistas de um lado contra o túnel e derrubaram o túnel. E o Ministério Público já disse que não é para fazer o túnel.
Mas como que não é para fazer o túnel se há 50 anos, quando o metrô foi feito na Avenida Domingos de Moraes, já deixaram uma galeria, já deixaram à espera no cut and cover do túnel da linha 1, já deixaram à espera para o túnel viário da Sena Madureira passar embaixo. E aí vem a eleição e na política no Brasil se detona. É lamentável esse aspecto. Esse comparativo eu não posso deixar de fazer. Eu também saliento o aspecto da importância que os governos de diferentes países, quando o WTC, o Congresso Mundial de Túneis, vai para certos países, a importância que esses países dão pela importância das pessoas do governo ou ligadas ao establishment local que participam como convidados da sessão de abertura. Na Open Session, eu exatamente pensando nos ecos, foi onde eu tomei nota. A Open Session costuma mostrar, e esse ano não foi diferente, todas as publicações da ITA do último ano. E não é que essa publicação tenha saído neste ano, mas houve muitas menções a ela, uma publicação a respeito de diretrizes sobre o reuso. Eu estou traduzindo uma tradução livre aqui do título da publicação de 2019, diretrizes sobre o reuso de máquinas para escavação de túneis mecanizados. Reuso de TBMs para escavação de túneis. A ITA publicou essas diretrizes ainda em 2019, era o final do meu mandato, aliás. Mas impressionante como eu vi essa publicação ser citada em outras publicações que foram divulgadas esse ano dos grupos de trabalho ou grupos de atividade. E a mim também chamou a atenção pelo fato de que nós somos um país, longe de sermos um país rico, e que fazemos poucos túneis, até pela primeira parte do que eu disse, isso é inegável. Fazemos poucos túneis, mas quando, talvez pela primeira vez, eu reconheço que aqui em São Paulo nós temos hoje mais de 1 TBM, pelo menos 2 em operação em linha 6 e linha 2, o terceiro está para entrar em operação em linha 2, não sei exatamente, e existe aí a linha 19 em processo de contratação. Eu não li o edital, mas o que eu ouvi dizer, e aí o ponto onde eu quero chegar, que o edital exige que as máquinas sejam máquinas novas, que não podem ser máquinas reusadas. Quando a ITA, como eu disse, já em 2019, estabeleceu diretrizes para esse, entre aspas, reuso, e diferentes níveis de reuso, máquinas que podem ser refurbished, reformadas, ou máquinas que são remanufaturadas, ou seja, diferentes níveis de reparos, digamos assim, mas não é apropriado, eu diria, se é que o edital realmente exige o que eu ouvi, a exigência que a máquina seja nova. É triste que a gente, num país carente, enfim, que precisa pensar na otimização dos seus recursos, pegue uma máquina que acabou de escavar metade de uma linha, aliás, tem 2 máquinas na linha 6, não uma, tem 2 na linha 6, pelo menos uma na linha 2, porque escavou meia linha de metrô, que seja jogada no lixo, como ferro velho, como foi a máquina da Avenida Paulista, infelizmente, há anos atrás, vendida a peso de sucata velha. Está errado isso. Isso não é só um erro de não uso adequado dos recursos que são limitados no país, mas o que as diretrizes da ITA falam e repetem é exatamente a questão de rastros de carbono. Quanto de rastros de carbono nós deixamos para trás quando construímos uma máquina TBM a partir do zero? E o reuso de uma máquina não é reusar, pegar uma máquina velha e põe lá, mas existem os diferentes níveis, como eu disse, de uma reforma ou de uma remanufatura. A remanufatura, de acordo com as diretrizes da ITA,
deixa a máquina no mesmo nível de vida útil de uma máquina nova. Então, existem exigências e diretrizes que, se forem seguidas, garantem um equipamento com a confiabilidade que deve ser. Eu entendo o lado contratante, de querer a confiabilidade de uma máquina que não vai deixar ninguém na mão, que não vai sofrer uma pane e provocar um acidente por defeito da máquina. Não, mas existem diretrizes que permitem a isso. Eu volto a dizer, eu fiquei satisfeito de que uma publicação, já a essa altura de 6 anos, como eu disse, isso é do ano em que eu terminei o meu mandato, mas que tenha sido citada em tantas outras publicações que mostram a importância do tema e que eu espero que os nossos órgãos contratantes aqui levem em conta. Eu sou o engenheiro Bruno Rossi, tá? Eu sou diretor técnico da BRCil Produtos Especiais. Eu represento a VBAC, né, que é uma linha de resinas alemãs aqui no Brasil. Tá? Então, eu tradicionalmente sempre vou ao WTC, né? Esse ano também tive mais um convite do pessoal da VBAC, que eu represento, então fiquei lá junto com eles no stand, né? E eu também participo de um working group, que a gente fala sobre reparo e manutenção de túneis, é o working group 6. Tá? Inclusive, a gente teve algumas atualizações, né? Hoje são alguns subgrupos, né, que o novo animador separou. E eu entrei num subgrupo de reparo e manutenção mais focado na linha de injeção, tá? Injeção para túneis. Então, a gente fez até o primeiro guideline, né? Um guia prático de reparo e manutenções de pré-moldados em túneis mecanizados. Então, sistema Shield, né? A gente fez algumas recomendações, boas práticas, que produto utilizar, que prática utilizar, e a gente disponibilizou esse material. Ele deve ser revisado, né? Nessa reunião a gente apresentou, né, o trabalho final. Ele deve ser revisado para ser publicado, né, pelo ITA. Então foi bacana, teve um avanço legal ali no grupo de trabalho. Me chamo Alisson Veras, sou engenheiro civil, atualmente trabalho na Quanta Consultoria, na Matriz, aqui em Fortaleza, com atuação em todo o Brasil e América Latina. Vou contar um pouco de como foi a minha participação no Congresso Mundial de Túneis, que aconteceu na Suécia, em Estocolmo, em maio de 2025. Bom, participar como Young Member, representando o Brasil no Congresso Mundial de Túneis, foi uma experiência inesquecível e extremamente enriquecedora. O evento reuniu diversos profissionais com vasta experiência acadêmica quanto técnica, além de pesquisadores e estudantes de diversos países, proporcionando um ambiente de intenso aprendizado. Com minha participação, ao participar do WTC, pude apresentar perspectivas do nosso país, conhecer inovações tecnológicas aplicadas a obras subterrâneas ao redor do mundo e ampliar minha rede de contato e networking com especialistas renomados. Além disso, a oportunidade de vivenciar a cultura sueca e a organização impecável do Congresso contribuíram para tornar essa vivência cada vez mais inspiradora. Sem dúvida, é um passo de grande importância para a minha vida profissional, quanto acadêmica, e fortalece cada vez mais a presença de um jovem tuneleiro nordestino na engenharia de túneis ao redor do mundo. Um dos temas mais relevantes, particularmente falando, foi os temas relacionados às investigações geotécnicas e gerenciamento de risco. Em outras palavras, a importância da investigação geotécnica e de um bom investimento, tanto técnico quanto financeiro, em investigações geotécnicas para a execução do projeto, se resume à correlação ao sucesso da obra. Isso significa dizer que se eu tenho uma adequada investigação geotécnica conforme as características do meu projeto, eu vou conseguir executar de uma forma segura, eu vou conseguir uns parâmetros operacionais de escavação de forma eficiente e eu consigo reduzir e mitigar riscos. Esses riscos tanto são técnicos
quanto geológicos, quanto riscos financeiros. Caso contrário, uma deficiente investigação geológica e geotécnica pode causar até mesmo o fracasso da minha obra ou, em casos extremos, colapsos de túneis. Uma das palestras que mais chamou a minha atenção durante todo o evento, de modo geral, foi, primeiramente, a palestra da Lawrence Duplass, CEO da Amberg Engenharia, que ela tratou justamente sobre a questão das investigações geológicas, gerenciamento de riscos e escolha de tuneladoras, dentre a tipologia, os tipos de tuneladoras existentes e as suas peculiaridades e características técnicas. Não poderia deixar de comentar também a grande apresentação do Gonçalo Diniz, coordenador de contrato do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, onde apresentou um pouco sobre a obra, o desenvolvimento da obra de drenagem de Lisboa. E, através da apresentação do Gonçalo, foi possível, eu, juntamente com a Quanta Consultoria, ter um momento de conversa, de troca de experiências, e tivemos também a grande oportunidade de, após o Congresso, ir até Lisboa e visitar essa incrível obra, essa importante obra de drenagem em Lisboa, que contribuirá para o crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Começo com saudações para a comunidade tuneleira, né? Fazemos parte dessa comunidade já faz alguns anos, e realmente a FANPR esteve no evento do World Tunneling Congress na Suécia esse ano, né? E esse ano a novidade foi que nós fomos com stand, né? Isso privou de nós a possibilidade de participar mais ativamente nas palestras ali, né? Nas várias apresentações técnicas que foram dadas, mas nos deu um outro insight, que é de quem está ali justamente buscando negócios no mundo, né? Então, o que aconteceu para nós foi bastante interessante. No stand recebemos muita gente da Europa, da Índia e da Romênia em busca de negócios, né? A comunidade tuneleira no Brasil está vivendo um boom de obras, né? E nós percebemos que na Europa e também na parte do Oriente Médio tem muita coisa acontecendo no mundo no uso do espaço subterrâneo, né? Esse é um evento que conecta fornecedores, né, fabricantes, construtoras e obras, e essa parte do conhecimento que a gente está indo justamente buscar relacionamento e conhecimento. Então, esse evento que está acontecendo todo ano numa capital diferente do mundo, tem sido para nós, que a gente tem ido, né, tem sido para nós uma excelente ferramenta de relacionamento e de enxergar possibilidades de negócios, né, e networking, tá? Nos surpreendeu a quantidade de brasileiros, inclusive fazendo apresentações, teve um pessoal da Acciona, né, todo mundo falando bom inglês, inclusive. Uma surpresa nossa é que da América Latina chegou pouca coisa no stand, apesar da gente saber que a América Latina, a Colômbia teve um boom nesses últimos 5 anos, que agora deve adormecer um pouco, o Peru está tendo muitas construções, então ouvimos falar nesse evento também no stand, conversamos muito sobre o Porto de Xangai, sobre Carretera Central, que são algumas obras que tem túneis ali. O Chile tem algumas obras acontecendo, mas não chegou nada do Chile para a gente lá no stand. Muitos dos construtores internacionais buscando alternativas de fornecedores, talvez menos tradicionais fora do Brasil, né? Fora do âmbito deles, né? Fora da Europa, fora, enfim, dos locais ali, Índia e China. Então, eles estão buscando qualidade também na América Latina e também em outros lugares. Então, nesse aspecto, me chamou muito a atenção. Ou seja, eles têm fornecedores locais, mas estão buscando alternativas, né? E a nossa alegria é que a gente pode fornecer o que eles estão buscando, né? Bom, eu sou o Alisson Rodrigo de Andrade, engenheiro, superintendente hoje regional do DENIT no estado de Santa Catarina, e tive essa oportunidade de estar presente na comitiva brasileira que esteve na Suécia, em Estocolmo, nesse Congresso Mundial de Túneis, no último mês de maio agora de 2025. Bom, foi uma experiência fantástica, não apenas o congresso em si, mas tivemos a oportunidade de participar no curso promovido pelo ITA7, 2 dias antes ao congresso principal. Dentre as diversas oportunidades que tive em Estocolmo, uma delas foi de visitar uma mina, Epiroc e Sicla, e que foi uma experiência tecnológica muito inovadora, né? Nós tínhamos lá diamantes que podiam perfurar até 3.200 metros de uma rocha muito sã, muito dura, e que, de fato,
sem nenhuma substituição, né, desses diamantes, desses equipamentos, enfim, é uma tecnologia de ponta para extração com vistas à mineração na Epiroc. Mas voltando ao Congresso Mundial em si, foram diversos artigos apresentados lá que me chamaram muito a atenção. Como eu trabalho com serviço público, o DENIT tem muitos contratos de obras públicas, especialmente em Santa Catarina. Tem um túnel em execução, em Jaraguá do Sul, outros 4 em projetos, com a possibilidade de vir mais um túnel na BR-101 no Morro dos Cavalos. O meu objetivo principal era a gestão contratual desses túneis, como absorver os riscos nos contratos, é um desafio que nós temos encontrado aqui, de como atualizar os nossos contratos públicos, especialmente, diante de tantas incertezas, né? Incertezas geológicas, incertezas do ponto de vista de investigação, e nesse aspecto tive a oportunidade de ouvir alguns artigos que trouxeram à tona situações relativas à parcela fixa e parcela móvel de investigações e problemas geotécnicos que poderiam, sim, ser toleráveis, já ser absorvidos como uma matriz de risco, que nós temos já em alguns contratos, com o advento do RDCI, nós já tivemos essa possibilidade de contratações integradas, absorvendo essas matrizes de risco, mas sem deixar que aquela parcela fixa, aquela estabelecida já com um projeto mais consolidado, né, ela pudesse ter essa variabilidade, enfim, ter essa contaminação, vamos colocar assim, com a grande variabilidade de preços e de ações que a gente tem no decorrer de uma escavação. Esse foi um ponto muito interessante. Outro ponto que a gente também destaca foi realmente a visita à feira. A gente teve muitas trocas lá com os chineses, por exemplo, que estão fazendo aduelas totalmente robotizadas, realmente impermeáveis e com controle de qualidade absurdo, porque é uma inteligência artificial que comanda robôs, né? Então, sem interferência humana, desde a parte de adensamento do concreto, cura. Então, realmente é uma assertividade muito grande e a produtividade absurda, né? E ao saber que aquilo ali era 80% desses serviços são absorvidos pelo mercado interno chinês, realmente denota o quão avançada está aquela potência, né? Em detrimento do que nós temos, inclusive na Europa, Estados Unidos, né? Não falando apenas de Brasil, realmente isso foi bastante impressionante, né? Outros casos que chamaram a atenção, alguns dispositivos de drenagem, e também de manta anti-chamas, essas escandinavas, que eu acredito, até conversei com o Eloy, depois do Congresso, eu acredito que a gente pode evoluir para o sistema ciclo, para incluir sistemas de acabamento de túneis, especialmente esses mais modernos, para os quais nós não estávamos preparados. Nós, basicamente, fazemos contratações, fazíamos a preço unitário, agora nós estamos privilegiando o preço global, mas nós temos que dar oportunidade para que as empresas busquem tecnologia lá fora e tragam também, não nos lidam dessa oportunidade, né, de modernizar os nossos túneis, de trazer mais segurança aos usuários, né? A segurança também foi um aspecto muito interessante que eu pude observar lá em outras palestras com relação à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela tem sido utilizada, né, através do Deep Learning, que é uma tecnologia que eles fazem, na verdade, a predição ao longo das escavações, né, eles fazem uma análise de risco muito mais acurada, né, do que a investigação preliminar. Então, isso com sensores instalados no maciço. Então, a gente tem essas leituras de forma periódica, constante com a obra, e dá uma dinâmica muito maior e muito mais assertiva para a execução das obras, né? Nos traz realmente à tona aquela máxima de que um projeto básico, né? um projeto básico bem consolidado, bem executado, tem condições, sim, de trazer uma boa obra, porque durante a elaboração dessa obra, a gente vai ter, sim, um projeto executivo com um monitoramento constante, muito mais assertivo e muito mais econômico e seguro, né? Então, eu acho que são premissas que nós precisamos difundir entre o meio acadêmico, entre o meio produtivo e, especialmente, né, no setor público, onde eu trabalho e onde a gente precisa, sim, trazer isso para os nossos contratos. Nós precisamos modernizar contratos. Então, essa é a ideia fora da caixa que eu deixo, né, para que a gente possa, sim, pensar fora da caixa e trazer novas alternativas contratuais. Eu acho que a Lei
14133, ela nos permite isso, ela nos permite avançar, porque há muitos conceitos embutidos nela que vêm ao encontro desses projetos, dessas iniciativas de bons projetos de túneis, de boas práticas, que é o quê? É trazer, na verdade, a ideia de que obra boa é obra concluída. Então, nós precisamos abarcar todas essas demandas, todas essas tecnologias e possibilidades dentro de uma matriz de risco que faça parte dos nossos editais e dos nossos contratos. Assim, será possível nós trazermos essa tecnologia do futuro e tudo que de bom a gente viu na Suécia, em Estocolmo, nesse WTC de 2025. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Mamed, sou da HLT. Eu tive no WTC desse ano, né, no World Tunneling Congress de Estocolmo. Dá um pouco de panorama aí de como é que foi a minha experiência lá. Em comparação com o WTC do ano passado, né, que foi em Shenzhen, na China, a diferença básica, assim, foi em termos de escala, né, do congresso, que o congresso na China foi realmente muito fora da curva, não foi muito grande. Esse era bem grande também, em comparação com, por exemplo, com o da Grécia, que foi o anterior, né? Mas eu senti esse, obviamente que há uma presença maior, né, das empresas europeias, mas os asiáticos também estavam presentes, né? A gente vê eles cada vez mais presentes, né? E sempre bom, né, a gente poder encontrar toda a comunidade tuneleira, não só os brasileiros, né? A gente estava com um grupo de brasileiros lá também. Se eu não me engano, nós estávamos em umas 20 pessoas no total, talvez. Mas também encontrar todo mundo do mundo dos túneis aí de fora, né? E basicamente todas as empresas estavam lá. O congresso, como sempre, teve 3 dias de congresso, palestras, né, e feira, e mais a parte que vem anterior, né, dos treinamentos e as visitas, né, nas obras, né. A Suécia em si é um país bastante interessante. Eles têm uma cultura de túneis, né, muito desenvolvida, né, não só na parte de TBM, mas principalmente na parte de NATM, né. E a gente teve lá podendo, como HLT, expor as nossas empresas representadas. Como sempre, muito interessante, né? Sempre bom poder rever os amigos, poder rever os colegas. E tô animado aí para o ano que vem, né? O ano que vem vai ser no Canadá. E vamos estar presentes aí, se Deus quiser também. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos os participantes, aos colegas aqui brasileiros que deixaram os seus comentários, os seus pareceres. Muito obrigado. Agradeço a vocês também que estão conosco, sempre nos apoiando, e espero que nos encontremos em breve. Até a próxima.